Olá, boa noite. Como sempre fazemos todos os domingos, aqui estamos mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar. Já estamos com a nossa água e acredito que todos estejam. Aqueles que nos assistem agora, os que nos assistirão depois. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e rogando a Ele, nesse momento, que adentre cada lar que nos recebe. E vai entrando, Mestre amado, iluminando cada cantinho. Vai retirando as dores do corpo ou da alma. Vai dissipando as trevas, Mestre, que porventura teimem em fazer morada neste lar. Tu podes tudo, e em Ti nós confiamos. Queremos também Te agradecer pela semana que passou, Mestre amado, pelas bênçãos que recebemos, pelos obstáculos vencidos, por tudo que conseguimos suportar, nós Te agradecemos. E ainda Te pedimos que possam os médicos do plano espiritual colocar nas nossas águas um medicamento invisível para as nossas dores. E por isso tudo, Mestre, nós Te agradecemos e Te convidamos. Fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, que fala dos inimigos desencarnados. Aí nos diz assim o Evangelho: o espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e tornar-se-á bom. Sabe ainda que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se pelo menos qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados
e entre os desencarnados. Com os encarnados é mais fácil lidar, né? Com os desencarnados nós não os vemos e muitas vezes viram a vida das pessoas de cabeça para baixo. Então é bem difícil. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. Isso Jesus nos esclarece, a doutrina espírita vem abrir os nossos olhos quanto à importância do perdão, quanto pior é a pessoa, mais ela merece o nosso perdão, a nossa compreensão. As pessoas infelizes saem por aí fazendo maldade. E muitas vezes nós não compreendemos isso, fica difícil o nosso entendimento, porque somos pequenos ainda nesse entendimento. Nós estamos engatinhando, né, perto da grandiosidade do Mestre Jesus. Diz assim o nosso roteiro sistematizado: há criaturas destinadas definitivamente ao mal? Não. Toda maldade é passageira. Portanto, chegará o momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retomará o caminho do bem. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. A morte de um inimigo nos livra da sua presença? Livra-nos apenas da sua presença material, pois, mesmo desencarnado, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. E aí é bem pior, né? Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados mesmo após a morte. No nosso estudo de quarta-feira, foi lido, estamos estudando as leis morais, e foi lido justamente uma história de um rapaz que matou um senhor porque ele tinha muito dinheiro, né, e trabalhava e morava sozinho, tinha diamantes, e o rapaz matou o velhinho. Só que o rapaz não viu que o espírito começou a persegui-lo, inclusive vindo depois a reencarnar como filho do seu assassino. Aí vocês imaginem que filho que deve ter dado trabalho para ele, porque era um inimigo. Então, muitas vezes nós não entendemos esses ódios, mas tem alguma coisa por trás. Qual a real consequência da vingança? Ligar ainda mais o algoz à vítima, pelos laços do ódio, até que se ajustem pela lei de Deus, que é a lei de perdão e de fraternidade. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Extinguir o ódio, derramando o sangue do inimigo, é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio mesmo além do túmulo. Então, como devemos agir para evitar que as malquerenças e inimizades perdurem depois da morte?
observando o preceito de Jesus, de amar os nossos inimigos, procedendo para com eles com a mesma retidão que gostaríamos fosse usada para conosco. Porque não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Aqui, quando Jesus fala de amar os nossos inimigos, sempre gostamos de colocar, de observar, porque às vezes as pessoas, nossos irmãos interpretam erroneamente. Jesus não disse para convivermos com aquela pessoa que nos prejudica, que nos faz mal, com aquela pessoa que verdadeiramente, declaradamente o nosso inimigo, que nós não podemos confiar nela. Jesus não quer isso de nós. Jesus apenas quer que a gente não deseje o mal, que a gente fique feliz quando esse irmão, quando acontece alguma coisa de bom para esse irmão. Jesus não quer sentimento de vingança. Jesus não quer que fiquemos felizes quando acontece alguma coisa de mal com esse irmão, que é a primeira tendência nossa como seres humanos, Que consequência nos traz alimentar o ódio contra o nosso inimigo? O ódio que nutrimos pelo inimigo provoca neste um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se em instrumento de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoou. Então, Deus permite muitas coisas para nos alertar, para que acordemos como filhos dele que somos. Devemos nos reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário, para que as discórdias não se perpetuem em existências futuras. Tem um caso também de uma esposa, eu não sei dizer para vocês os livros, tá? Daí vão me perdoar. Da esposa que ela cuidou do marido enfermo muitos anos, e esse marido desencarnou antes dela. Com o passar do tempo, ela também desencarnou. E aí ela, chegando lá, na hora do acerto de contas, ela viu um pontinho vermelho onde tinha o nome do marido. E aí ela disse, mas por que tem esse ponto aqui? Então foi falado para ela, os benfeitores disseram, não, porque tem uma pendência aí. Ela falou, não, eu cuidei dele até o último minuto. E aí foi dito para ela, não, cuidou, mas precisa amar. Então, se nós não tivermos a lei de amor na nossa mente, sempre como Jesus pediu, não vai valer de nada. Nós precisamos disso. Isso é importante. E como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Atuam em nossa mente, aproveitando-se de nossas fraquezas e possibilitando diversos tipos de obsessão e subjugação. Aquelas pessoas que muitas vezes dizemos que parece que ela não é ela, que ela mudou muito, muitas vezes está obsediada. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, em razão de seu mal proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que o homem experimenta. Isso que falávamos. Então, como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados que todos nós temos? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus e através da prática do perdão e da caridade, em sua mais ampla acepção. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós,
os reconduzem ao caminho do bem. Então, quando nós decidimos que vamos tentar seguir os passos de Jesus e fazemos por onde, é como os amigos, nós temos as nossas afinidades com os nossos amigos. Os espíritos também, só que nós não os vemos. Então, se nós praticamos o bem, estamos tentando colocar em prática a lei de amor de Jesus, nós vamos também nos identificar e os bons espíritos vão se identificar conosco, vão se harmonizar conosco. Se ao contrário, eu só tenho pensamento de ódio, de vingança, de rancor, mágoa, né, contra os meus irmãos, eu vou me afinizar com quem? Então, eu escolho as minhas companhias. Normalmente se diz, diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Mas com Jesus, não. Diga o que tu pensas e te direi quem anda contigo. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões. Isso que falávamos antes. Que tantas pessoas são alvo. Então, isso que também falávamos das pessoas que muitas vezes nem sabem que estão sofrendo de obsessão e de subjugação, porque fazem a vontade dos irmãozinhos. Eles buzinam aqui e a pessoa vai lá e faz. Às vezes até em casa, uma briga de casal, fala tal coisa, e a pessoa vai e fala, e ali já gera uma briga, uma desavença. Seguimos no Evangelho. No passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos. Ou seja, nós sem essa roupinha, né? Que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, isso é, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Assim, a máxima, amai a vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Se aquele irmãozinho está ali para se vingar da gente, porque o ofendemos, o ferimos em outras encarnações, e aí ele vem para se vingar, né? Para fazer alguma vingança contra nós, nos destruir, e ele começa a ver que nós estamos praticando a caridade, que nós queremos só o bem dos nossos irmãos. Das duas, uma. Ou ele vira nosso amigo ou ele vai embora dali. Ele vai atormentar um outro inimigo que ele tem. Pela falta de harmonização conosco, de sintonia conosco. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer vos fazer. Mas, se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E se alguém quiser entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que quer emprestar de vós. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Isso aqui que Jesus quis dizer, oferecer a outra face. Não significa que alguém bate aqui e vamos oferecer aqui. Não, mas alguém maldoso nos ofende, vamos retribuir com o bem.
É difícil no início, mas a gente aprende. Os preconceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a devolver, injúria por injúria, ferida por ferida. E isso parece justiça para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho e dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. E o Cristo veio e disse: devolvei ao mal o bem. Disse mais: não resistais ao mal que se quer vos fazer. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que tenha mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar dele. Devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente. É preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz para se arrancar o olho, se ele é um motivo de escândalo. Levadas as últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, é muito importante, se nós sabemos que se nós formos em determinado local, a pessoa vai nos fazer mal, não vamos lá. Jesus não quer isso de nós. Dizer que se ofereça uma face quando a outra foi ferida é dizer de uma outra forma que não é preciso devolver o mal pelo mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que pode rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometer uma injustiça. Ele próprio, fazer uma outra injustiça para aquele que fez com ele. Isso já é o nosso orgulho, fazendo com que a gente tome essas atitudes. E Jesus disse que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É também, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que se suportem pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos sem cessar: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendidos pelas coisas da terra. Que nós só pensamos no aqui e agora, né? Se começarmos a pensar um pouquinho que um dia todos partiremos daqui, aí nós já começamos a mudar. A lei de Moisés estimula os homens ao perdão? Não. Sua lei, destinada a espíritos ainda atrasados e endurecidos, estimulava a vingança, com o célebre preceito olho por olho e dente por dente. Moisés dava ao ofendido o direito de tirar desforra,
pessoalmente e na proporção da ofensa recebida. Que novos ensinamentos trouxe Jesus à humanidade? Jesus nos ensinou com seu próprio exemplo a mansidão, a generosidade e a tolerância, a paciência e o perdão. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Isso são os ensinamentos de Jesus. Como usualmente agem as pessoas em nossos dias quando recebem uma ofensa? Com espírito de vingança, retribuindo uma injúria com outra, uma ofensa com outra, acreditando que agindo assim, estão procedendo com justiça. E a justiça de Deus dispensa o nosso concurso. Pela lei do retorno, o malfeitor terá contra si os efeitos do mal que praticou. Porque Deus, que é nosso Pai, não permite que não seja feita a justiça. É que é tudo no tempo dele, não no nosso. E nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Por que ao orgulhoso o preceito de Jesus parece covardia? Porque, como sua visão não ultrapassa o presente, acredita que há mais coragem em vingar-se do que em suportar um insulto. A fé na vida futura aplaca o orgulho e a vaidade, tornando menos difícil praticar o preceito cristão de retribuir o mal com o bem. Devemos seguir ao pé da letra esse preceito, não resistindo, nem nos defendendo do mal que nos queiram fazer? Certamente que não. Pois, como se sabe, Jesus costumava falar em linguagem figurada. Ademais, se assim fosse, Deus não nos teria dotado de instinto de conservação, que nos leva a evitar os perigos e a nos proteger das agressões. Se deixássemos campo livre para os maus, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. Qual então o verdadeiro sentido desse ensinamento? Jesus quis, com essas palavras, condenar todas as formas de vingança, ensinando-nos a pagar o mal com o bem. Maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, e de suportar pacientemente uma injustiça do que cometer alguma. Então, e como podemos obter forças para praticar o perdão ensinado por Jesus? Buscando nos elevar sempre pelo pensamento acima da vida material, pois só assim sofreremos menos pelo mal que praticarem contra nós e com mais facilidade conseguiremos perdoar. O estudo do Evangelho de Jesus e a prece nos auxiliam a encontrar a força necessária para a prática sublime de retribuir o mal com o bem. E assim, encerramos o nosso Evangelho de hoje. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno no Messenger. Tudo que falarmos ficará entre nós e Jesus. Vamos novamente, já com as nossas águas, elevar o nosso pensamento a esse Mestre amado, que está sempre conosco, que jamais nos abandona, podemos ter certeza. E quando elevamos o pensamento a Ele e pedimos de coração puro, a resposta vem. Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos agradecer por mais esse momento do Evangelho no Lar. Agradecer, Mestre Jesus, pela tua visita em cada lar que nos recebeu na noite de hoje e pela tua visita futura naqueles que nos ouvirem, que nos assistirem. Porque sabemos, Mestre, que onde estivermos reunidos em teu nome, ali tu estarás. Abençoa cada um
conforme a necessidade ou o merecimento. Ilumina a mente e o coração de cada irmão que nesse momento nos ouve. Te rogamos por todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Alivia, Mestre, as dores. Alivia, Mestre, a dor daquele irmão que se encontra nos hospitais, nos sanatórios. Te rogamos, Mestre, pelas crianças, pelos órfãos, pelos idosos nos asilos, pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, que possam eles nos perdoarem pelo mal que praticamos, mas que principalmente, Mestre Jesus, nós consigamos perdoar aqueles que nos ofendem e nos magoam. Por isso tudo te agradecemos, amado Mestre, e que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia, uma semana produtiva em todos os projetos do bem. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo domingo, se Deus permitir.